A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas, que Deus possa estar abençoando você nesta terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo que Deus possa estar abençoando a todos vocês que estão nesse momento assistindo esse vídeo, você e sua família, em nome de Jesus. Vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que eu achei uma baita de uma aberração. Além de heresia, eu considero como uma aberração. Uma pessoa que eu não sei como é que é o nome. Esse vídeo eu vi na rede social, no canal do Hafner, que tem por nome O Voo da Coruja, o nome do canal dele, tá certo? E eu vi esse vídeo, eu fiquei pasmado com o comentário. Na verdade, não é nem comentário, eu digo assim, tipo, ele fez uma pregação, um ensinamento desse rapaz. Eu não sei se ele é pastor, ele é um ex-delegado, diz que já foi delegado. Ele fala também que é judeu, ele é judeu, mas aí, como diz, né, aquela questão, tem muitas pessoas que se dizem judeus, mas são cristãos, acredita em Jesus Cristo. É o caso dele. E aí ele falando sobre essa questão do dízimo, ele falou que a pessoa que não é dizimista é como se estivesse colocando um 38, é como se estivesse colocando, né, um 38 lá como é que diz, na cabeça de Deus e roubando de Deus. Imagina aí uma coisa dessa. Olha só. Meu Deus, olha só que coisa. E ele fala que a pessoa que não é dizimista diz que é o pior ladrão. Diz que é o pior ladrão, diz que é como se fosse um quadrilheiro. Olha, é muito forte isso, muito. Eu achei muito forte. E eu vou expressar minha opinião, vou falar o que é que eu acho sobre isso aí, sobre o que ele falou. Vamos para o vídeo. Novamente, para quem chegou depois, inclusive. Agora você observe, Deus disse assim, por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério, que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus, e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Eu falei que é como se estivesse colocando 38 na cabeça de Deus, mas não é a cabeça, é boca. Entendeu? Na boca de Deus. O que eu acho pior ainda, né? Pior ainda, né? Rapaz, incrível, né? É um negócio assim, incrível. Que tal? Diz que é como se estivesse colocando um 38, né? Uma arma de fogo. Eu não gosto de estar falando esse nome, né? Desse tipo de arma, mas é isso aí, uma arma de fogo na boca de Deus. E imagina aí um negócio desse. E muitos crentes são crentes iguaizinhos àqueles dois que foram crucificados com Jesus. Um do lado esquerdo e do lado direito, ladrões de Deus. E muitas vezes não se ensina isso, meu querido irmão, amigo e Decaso Takayama. Não se ensina isso na igreja. Mas não ensinam porque não sabem. Ou porque não querem saber. E o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Olha só, comparando uma pessoa que não é dizimista como aqueles dois ladrões
da cruz, né? Mas só que ele esqueceu de dizer que aqueles 2 ladrões ali, um se arrependeu. Um se arrependeu e se converteu. E outra coisa, e o crime que... Assunto, os 2 eram criminosos mesmo, entendeu? Então ele compara aí a pessoa que não é dizimista como um criminoso. Imagina uma coisa dessa. Olha só que gravidade. Mas eu vou falar o que é que eu penso sobre isso aí. E sobre essa questão dele dizer, olha o que ele fala. A pessoa que não é dizimista, ele pode fazer tudo, mas se não for dizimista e ofertante, não vai para o céu. Então é como se tivesse sido assim, né? Eu me lembro que na época do governo Dilma Rousseff, aqui no Brasil, quando ela foi presidente, ela lançou o programa Minha Casa e Minha Vida. Então parece que ela copiou, né? Ela deve ter copiado aí esse projeto, porque na verdade o projeto já existe no céu. É, Minha Casa e Minha Vida no céu. Pois é, né? Interessante. Tem que pagar, porque no projeto lá da Dilma era assim, a pessoa pagava 10% na época dela, não sei agora, né? Que agora o projeto já voltou novamente, né? Não sei como é que está funcionando, mas na época da Dilma era assim, a pessoa pagava 10% da renda da pessoa. A pessoa ganhava um determinado salário, então o que acontece? Para a pessoa pagar o valor da casa, mensal, era um valor mensal de 10%. E até quando a pessoa quitasse aquela, como é que diz, dívida ali com aquela casa. Então parece que ela copiou, né? Segundo o que esse pastor está falando, ela copiou, né? Minha casa e minha vida no céu. Se não ser dizimista, não tem casa. Não tem salvação. Sabe por que vai? Porque a Bíblia diz que os ladrões e os salteadores não herdarão o reino de Deus. E o pior ladrão é aquele que rouba o seu melhor amigo. Eu fui delegado de polícia, ninguém é perfeito, prendi muita gente, muita quadrilha de bandido. E ladrão não rouba na cidade dele, na rua dele, não rouba o amigo, só morre. Vai pro inferno. E se você não entregou o dízimo na sua igreja, nem a oferta, aproveite e logo entregue hoje. Se redima com Deus. Mas ele continua falando. E depois, pastor Moura, fazei prova de mim. Presta atenção que ele vai falar na questão da prova. Na questão da prova. Porque, irmãos, eu vejo assim. Tem muitas pessoas que são dizimistas, mas não é porque a pessoa é dizimista que a pessoa, né, tem uma boa condições financeiras. Nem todos, a grande maioria das pessoas dizimistas nas igrejas não tem ótimas condições financeiras. A verdade é essa. A pessoa passa por necessidade. Muitas das vezes a pessoa vai num supermercado ou num mercadinho, a pessoa consegue comprar só o básico. E muitos, às vezes, não conseguem nem comprar o básico. Às vezes. Não consegue nem comprar tudo aquilo que é o básico. Mas são dizimistas. Mas aí por que essas pessoas não são dizimistas? Ou seja, não são abençoadas, não são prósperas? Esse pastor vai explicar aqui. Eu acho que ele é pastor, né? Ele deve ser pastor, não sei. Ele vai explicar aqui por que é. Veja bem se você concorda com isso. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós maior abastança. Diz o quê? Que Senhor, e eu vou te falar de Senhor dos Exércitos. É isso que me choca, irmãos queridos. Primeiro diz assim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Você já parou para pensar qual foi a primeira vez que Deus abriu a janela dos céus? Está em Gênesis, Bereshit, Gênesis capítulo 6. E abriu o Senhor
as janelas dos céus e as comportas da terra, e mandou dilúvio sobre a terra. Se você é fiel no dízimo e oferta, ele vai mandar um dilúvio de bênçãos multiformes e copiosas, tanto espirituais quanto materiais, para a sua vida. E o que é que ele diz? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós, judeus, aprendemos desde criança que existem 7 nomes redentivos. Então, gente, concluindo aqui, ele diz um dilúvio de bênçãos, de riquezas, é isso aí, não é? Isso encanta as pessoas. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai abrir os céus e vai cair. Vou deixar aqui o Rafni falando, e aí vai chegar até, eu acredito que vai chegar no momento onde ele fala. É nessa parte aqui, onde o pastor fala, ensina como você prosperar, né? Por ser dizimista, entendeu? Dilúvio de bênçãos na sua vida. Tem muita gente aí fiel dizimista há muitos anos, há muito tempo. Gente, perdão, o barulho aí é lá no estúdio nosso que está sendo feito, tá? De vez em quando vai ter um barulhinho. Então, perceba o seguinte, olha o argumento. Voltando aqui, eu conheço pessoas que são fiéis e dizimistas, estão na prova, tanto na área da saúde quanto na área financeira. Tem gente aí devendo cartão de crédito, tem gente devendo, tem gente que toma dinheiro emprestado para dar o dízimo, por incrível que pareça, não é? Daqui a pouquinho o barulho para, gente, viu? É o estúdio sendo construído. Vamos lá. Então, eles despertam, como eu estava dizendo, despertam o interesse dos bens, né, das bênçãos. Ou você tem medo, ou dá o dízimo. A maioria, assim, por medo do inferno, ou então dá o dízimo, ou devolve o dízimo, ou paga o dízimo, querendo bênçãos nessa terra, de preferência nessa terra. Deixa o céu para depois, de preferência aqui nessa terra, né? Vamos lá. Espirituais quanto materiais para a sua vida. E o que é que ele diz? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós, judeus, aprendemos desde criança que existem 7 nomes redentivos para Deus. Eu tenho um livro, que é um curso completo de hebraico, talvez esteja aí, não sei em que lugar. E aí vou te ensinar. Quando você for entregar seu dízimo e sua oferta, não esqueça que ele disse. Olha o que ele diz. Que ele vai mandar um dilúvio de bênção, diz Jeová Tzvaot, Senhor dos Exércitos. É isso que me choca. Como é que meteram o Senhor dos Exércitos no dízimo e oferta para te abençoar? Tinha que meter Jeová Irê, o Senhor da prosperidade e provisão, e não o Senhor dos Exércitos. É porque Deus sabe que para o crente entregar o dízimo e oferta é uma guerra. Não tem nada disso aí que Deus sabe que crente vai entregar dízimos e ofertas. Ali, volto a dizer, contextualizando, foi para um povo específico, em uma época específica, com um objetivo específico. Porque aqueles dízimos eram, além da manutenção da tribo de Levi, separada dos sacerdotes, sumo sacerdote, o que sobejava, o que passava, era distribuído pelo povo. Era dado àqueles menos favorecidos, o que a igreja, na sua maioria, a grande maioria, não faz, porque não impacta, não há diferença onde a igreja, principalmente esses tempos faraônicos estão instalados, você não vê diferença nenhuma na sociedade ali no entorno. Você só vê o pastor presidente desfilando de carro de luxo, comprando terras, e você vê isso aí, tá? Então, havia ali, porque estava havendo prejuízo. E por que ali o Senhor dos Exércitos, e ele vai trazer para o nosso tempo que não é isso? Porque ali Deus estava confrontando uma nação, desde o capítulo 1, versículo 1 de Malaquias, não foi o capítulo 3, especificamente falando de dízimos. Havia uma nação totalmente desviada dos propósitos de Deus. Então, é isso que me deixa indignado, porque ainda tem gente ali dando glória a Deus, aleluia, né, para o que esse Senhor está falando. Agora, prestem atenção, porque ele vai gerar, já gerou medo, a ambição das pessoas, e olhem um método que ele utiliza para fazer com que essas pessoas deem os dízimos
e ofertas, esperando a resposta. Olha o método, hein? Observe o método. Eu disse que eu só tinha ouvido isso da boca do Edir Macedo. Pelo menos eu. Escute o que esse senhor vai dizer. É uma guerra terrível. O cão de não entregue não quer muito, você é maluco? O Brasil está em crise. É mentira. Se o Brasil está em crise, problema do Brasil, porque nós estamos em Cristo. Ai, Senhor, então é um paradoxo aí, né? Se estamos em Cristo, nós não precisamos comprar a nossa salvação. Nós não precisamos pagar a mensalidade da minha casa, minha vida eterna. Não precisamos disso, né? Não precisamos. Essa barganha, essa troca. Ora, se o Brasil está em crise, nós, os crentes, estão em Cristo. Se estão em Cristo, acabou o templo, acabou necessidade de templo, necessidade de dízimos, necessidade de ofertas, necessidade disso, daquilo. Mudou totalmente a coisa. Tudo se completou, tudo. Lembrando isso aí, irmão, que eu não concordo não, né? Isso aí que o Rafa está falando, que não precisa de templo, né? Eu não concordo. Temos que ter o templo sim para congregar, tá certo? É bom fazer esse parênteses aqui, entendeu? Agora, com o que ele estava falando aí, eu concordo aí praticamente 90%, eu concordo aí, com certeza. Ou 90%, 95%, mais ou menos isso aí, né? Agora que nós temos que congregar, sim, tem que ter o templo, claro, sim. Agora, a prioridade é como os apóstolos faziam, né? É ajudar os necessitados, como na época da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Mas muitas igrejas visam o quê? Templo. Dízimo e oferta, para quê? Construir templo, mega templo. Tá errado isso aí. O foco deveria ser outro, né? Porque muitas igrejas querem seguir o mesmo costume, o mesmo segmento da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, e não segue. Porque, na verdade, quando se trata, vamos dizer assim, de distribuir o dinheiro dos dízimos e das ofertas, aí o que acontece? A maior parte é para investir em templos, construir templos, alugar salões, né? O principal foco é esse, quando na verdade o principal foco, já que quer seguir a igreja dos apóstolos, deveria ser outro. Mas que tem que ter templo, tem que ter sim, né? Tudo foi definido, tá? Por isso que Jesus diz, está consumado. Isso, porque tudo se finda nele. Todas aquelas exigências, aqueles rituais, toda aquela logística, acabou. O verdadeiro adorador, Jesus falou para a mulher samaritana, são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, não tem lugar especificamente. Mas ele agora deu uma fora, né? Não, nós estamos em Cristo, então não há crise. Mas tem que pagar os dízimos e ofertas, senão você vai para o inferno. É um paradoxo completo que poucas pessoas percebem. Se eu estou em Cristo, se ele já pagou pela minha salvação, por que eu preciso pagar mais alguma coisa? Por que eu preciso fazer mais alguma coisa? Vamos lá. E as pragas e as maldições vinham sobre os egípcios, mas não vinha sobre o povo em aliança com Deus. Diga, eu estou em aliança de sangue com Deus por Jesus Cristo. Esse ano é o ano da abundância. Eis que eu te darei muito mais abundantemente, além daquilo que você pediu, daquilo que você pensar. O que Deus nos concede por pura graça, não atendendo. Aí vai chegar, irmãos, na parte que é a parte que eu quero mesmo, é a parte onde ele ensina, que eu achei incrível o cabra ensinando. Não, se você é dizimista, pois é, você é dizimista, ofertante, fiel. Ele ensinando a técnica de como chamar a atenção de Deus para Deus. Epa, esse meu filho aqui é dizimista, então eu vou abençoar ele, vou prosperar, ou enriquecer. Veja bem para você ver. Há uma ação do toma lá da cá. Aí vai chegar, né? Ele tá falando aí, o Rafa está falando aí, mas vai chegar aí nessa parte aí, tá certo? A parte que
que é tão esperada. Não. Deus não deve nada a ninguém. Tem gente que tem essa coisa, eu tenho crédito com Deus. Que crédito com Deus? Para todo crédito há um débito, e Deus não deve nada a ninguém. Se eu tenho crédito com Deus, eu estou dizendo que Deus tem um débito comigo. Tá? E Deus não me deve absolutamente nada, absolutamente nada. E Ele não precisa que eu faça nada para que Ele me dê algo. Ele pode me dar algo por graça e, digamos assim, que vá lá. Eu não quero entrar no aspecto aqui para não parecer, né, para algumas pessoas, não. Quando você faz algo voluntariamente, sem exigir de Deus nada, sem cobrar de Deus nada, até porque não temos nem nenhuma capacidade para isso, e nem motivo, nem capacidade, nem moral para isso. Mas quando eu faço uma coisa voluntariamente, sem esperar nada em troca, Deus pode sim vir ali, mas ainda assim é por graça. Mas o que esse Senhor vai dizer? Ele vai dizer aí que você pode cobrar de Deus. Olha, você prometeu, hein? Eu estou sendo fiel. Então, se eu estou sendo fiel a você, ele usa assim mesmo, você. Se eu estou sendo fiel a você, você tem que me abençoar. Eu só vi isso do Edir Macedo, já falei. Vamos lá. Segundo o meu poder que você opera. E ele diz também uma coisa importante, quando você vem entregar o dízimo e a sua oferta, né? Depois fazer prova de mim. O problema é que você está na miséria, passando necessidade, é porque você tem um coração piedoso, entrega, eu ainda tenho ali 14 minutos. Olha só, preste atenção no que esse Senhor vai dizer. Pastor, mas eu estou na miséria. Pregador, eu sou fiel dizimista desde criancinha. Estou na miséria. Olha o que ele vai dizer, qual é o problema agora. Antes, o problema era, ou é, com aqueles que não dão os dízimos e ofertas, ladrões, quadrilheiros, dignos do inferno, vão para o inferno. Agora tem o fiel dizimista e ofertante que está na miséria. Olha o que ele vai dizer o porquê, tá? Escute aí. 36 segundos e os outros deixa pra lá. E aí o que acontece? Quando você vem entregar seu dízimo de oferta, aprenda isso. Se tiver um gasofilácio, tiver um altar para você colocar, tiver o irmão passando com aquele saquinho, aquela sacolinha. O saquinho, a sacolinha, né? Eu lembro lá de John. Atenção, já chegou aí no momento onde ele está ensinando a técnica, vê bem, já vai começar aí agora. A técnica de como você deve fazer para Deus dizer, opa, esse meu filho aí está precisando de um smartphone, eu vou... Smartphone não, como é que diz, meu Deus do céu? O iPhone. Opa, eu vou dar um iPhone 7 para ele, porque ele é dizimista. É mais ou menos tipo assim, sabe? Vamos passar a sacolinha, é a salva, né? Aí ele chama aquela coisa ali, a sacolinha. Preste atenção, isso aqui é muito importante também. Vamos lá. Você coloca seu dinheiro ali, segure ali naquele negócio e diga assim, olha aqui, está escrito na tua palavra que a tua palavra é a verdade. Está na Bíblia, João 17, foi Jesus que disse. Tu velas para a tua palavra para cumprir a Jeremias 1,12. Me autoriza a te lembrar. Isaías 43, 26. Estou fazendo prova de você agora. Olha aí. Quando você botar... Se você é fiel dizimista, ofertante, não basta. Quando vier a salva, a sacolinha, como ele disse, ou você botar ali no gasofilácio, tem a parte da exigência. Você tem que segurar ali a salva, não solte não. Você botou o dinheiro, olha, está escrito na sua palavra, você Deus, está escrito na sua palavra, ó, eu estou sendo fiel. Escute aí, ó. Estou sendo fiel, estou precisando de um carro, estou precisando de minha casa. E não é minha casa, esse programa Minha Casa Minha Dívida, não. É uma casa paga, quitada. Agora você observe. Prestaram atenção bem aí, principalmente quem está desde o início, né? Medo, ambição e pior, exigência, exigir de Deus, caso você seja fiel dizimista, fiel ofertante, exigir de Deus, olha, você prometeu
Eu estou sendo fiel nos dízimos, estou precisando de um carro novo, estou precisando de uma casa nova. Olha que coisa, hein? Então você não está devolvendo o que é de Deus, filho. Você está pagando a Deus. Você está pagando. Verdade. O Hafner aqui, sensacional, viu? Você que gosta, assim, de canais, assim, que refuta pregadores, eu recomendo aí esse canal dele, tá certo? Ele é muito bom, tá certo? Ele analisa bastante, né? Ele é um ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? Ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus, e ele, segundo o que ele fala, né? Ele diz que se desligou da Igreja Assembleia de Deus, não por rebelião, mas de forma pacífica, amigável, né? Por não concordar com muitas coisas que estavam acontecendo. Ele explica lá sobre isso, né? Ele explica e é desse jeito aí. Ele é uma pessoa que verdadeiramente faz assim a análise assim das coisas e deixa bem claro, né? De forma clara. Então, você querer inscrever no canal dele, tá certo? Fique aí à vontade. O nome do canal é O Voo da Coruja. Mas eu fico por aqui, irmãos, porque na verdade eu não ia nem colocar aqui a fala do Hafner, mas aí eu tive que colocar por causa que dessa questão aí do vídeo, né? Da técnica que o pastor lá ensina a pessoa para que a pessoa venha prosperar, né? Quer dizer, ensinando a pessoa a cobrar de Deus. Imagina aí, irmão. E, na verdade, esse pastor entrou numa contradição terrível. Eu vou falar o que é que eu penso sobre isso, sobre o comentário, sobre o vídeo desse pastor, em rápidas palavras, né? Porque o Hafner já falou aí tudo, aí se você for observar, né? Você vai ver que a maioria das coisas que ele falou aí eu concordo. Então aí já não preciso nem estar falando muita coisa. Mas veja bem o que acontece. Existe, na verdade, uma pressão psicológica. Uma pressão psicológica, e é incrível, né? A pessoa dizer, que se você não ser dizimista, você é ladrão. Irmãos, isso chega a ser até um crime. Isso chega a ser até um crime, uma calúnia. Então isso é muito perigoso. O que eu vejo é o seguinte, irmão, que a coisa tá feia mesmo. E se algum aí resolver se levantar para fazer lei contra isso aí, mas eu sei que dificilmente vai acontecer, né? Mas se uma pessoa aí se revoltar com isso aí, criar uma lei, é complicado. É complicado porque a pessoa ser comparada como um formador de quadrilha, como um ladrão, salteador, só porque não é dizimista, isso aí é uma coisa muito grave e é repudiante. É repudiante isso aí. Porque nós sabemos claramente que o dízimo, ele não é obrigatório para os nossos dias de hoje. Agora, eu recomendo a você sim, você que tem condições de ser um dizimista, que tem uma boa condição financeira, ser um dizimista ofertante, eu recomendo a você ofertar em igrejas que verdadeiramente faz um trabalho excelente, um trabalho que agrada a Deus, que verdadeiramente Deus aprova. Isso é muito excelente, muito bom. Tá certo? É muito bom você fazer isso. E você, que às vezes não tem nem tantas condições financeiras, mas querer ser ofertante, contribuir com o que você puder, faça isso também, porque é muito bom. Porque a Bíblia também fala que nós, servos de Deus, não podemos ser avarentos. Não podemos ser avarentos. Às vezes a pessoa fica tanto tempo na igreja para dar R$1, colocar R$1 ali na salva, ou 1 centavo, ou 50 centavos. Os 50 centavos dá trabalho, viu? Porque pessoas avarentas, é verdade.
E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala isso. Agora, sobre essa questão de você dizimar ou ofertar, você tem que fazer mais de coração alegre, contrito diante de Deus. Uma vez eu vi uma irmã falando bem assim, quando você vai ser dizimista, você vai dizimar, você vai dar o dízimo, você não vai dar o dízimo alegre. Um exemplo, ela até fez um exemplo de dizer, você pegar 5.000 e dar 500 para a obra de Deus, você não vai fazer alegre, né? Isso vai pesar no seu coração, você não vai dar cantando, glória a Deus, pois vencerei. Ela até falou assim, né? Mas, irmão, se não for para fazer assim, então é melhor não fazer. Porque a Bíblia fala claramente. Contribui cada um segundo a vossa necessidade. Não por tristeza ou necessidade. Contribui cada um segundo o que propôs no coração. Não por tristeza ou necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. É assim que a palavra de Deus fala. É dar com alegria. Se você dá também dizendo, rapaz, eu estou dando aqui, mas vai me fazer falta, é melhor não dar, irmão. É isso que a palavra de Deus diz. Por que Caim não teve a sua oferta recebida e Abel teve? Por aí você analisa. Você acha que Caim teve ali muitas coisas. A Bíblia não fala claramente por que foi que Caim não teve a sua oferta recebida. Tem muitas interpretações, mas a interpretação mais que eu acho que encaixa mais é o seguinte, é que Caim, ele deu a oferta, mas não foi de bom grado. Abel deu de bom grado, de bom coração. A gente pega outros textos da Bíblia, porque a Bíblia é assim, tem o texto e o contexto. Então a gente encaixa nisso aí, e a gente vai entender que porque Caim não teve a oferta recebida foi por isso, que ele não deu de bom coração. Entendeu? O que eu vejo é isso aí. Agora, você, um cidadão, uma cidadã brasileiro, brasileira, ou de outro país que talvez vai assistir esse vídeo, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Essa questão mesmo de dizer que os 10% é de Deus, isso não existe, irmão. Não existe isso. Tanto é que você pode ver que lá, em Malaquias, desde aquela época ali, Deus nunca precisou de dinheiro. O dinheiro dos dízimos e das ofertas era para o mantimento da casa do Senhor. Era para o mantimento ali dos levitas. Entendeu? Dos levitas, porque os levitas não teve, como é que diz, direito à herança ali nas repartições ali das terras para os filhos de Israel. Os levitas não teve, como é que diz, direito à herança. O que acontece? Deus falou que eles iam viver disso, ia viver através ali da ajuda das pessoas, daquele povo de Israel naquela época, da nação de Israel naquela época. Então foi por isso que foi instituído o dízimo naquela época. Mas o dízimo não era para Deus. Você está sendo dizimista, você vai dizimar para Deus. Agora por que Deus usa a expressão me roubais? Me roubais, ele está fazendo ali uma comparação. É uma comparação. Agora o cabra chegar e dizer que a pessoa que não é dizimista é como se estivesse colocando uma arma de fogo na boca de Deus, assaltando Deus. Rapaz, isso chega a ser até uma falta de respeito com Deus. Está chamando Deus de quê? Está chamando Deus de quê? Está chamando Deus de deusinho qualquer? Não, meu amigo. Deus é o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso. O Deus que está no controle de todas as coisas. Quem é Edmar para roubar de Deus alguma coisa? Quem é? Se até a minha vida pertence a Deus, se Deus resolver dar um basta no meu fôlego de vida, pronto, eu caio duro lá no chão morto e já era.
Agora eu vou roubar de Deus? Como eu vou roubar de Deus se eu sou de Deus? Se a minha vida pertence a Deus, um dia eu vou ter que prestar conta diante de Deus. E aí? Então isso é uma blasfêmia, isso chega a ser até uma blasfêmia. Essa é a minha opinião sobre isso, irmão. A minha opinião, e deixo bem claro aí, se você que é dizimista, continue sendo dizimista de coração, mas tire isso da sua cabeça, essa questão de obrigação. Nós vivemos no tempo da graça e não existe esse negócio de minha casa e minha vida no céu não, tá certo? A nossa salvação, Jesus Cristo, Ele já comprou na cruz do Calvário, tá certo? Amém? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.